Tá aí, nesse momento, eles estão reunidos para poder tirar a fotografia oficial do evento. O Lula começa a se dirigir ao Antônio Costa, inclusive fala... E ali o Macron e outros presidentes falam, presta atenção, Lula, olha para frente. Não dá, olha para frente, é ali que está a câmera. Que cena. E aí veio esse gesto no final aí, totalmente fora de tom, fazendo o chamado hang loose. Muito bem. Aliás, o Lula provocou situações desconcertantes. Foi do início ao fim nessa cúpula do G7, apelidada por ele, inclusive, de Festa dos Ricos. Você se lembra? Logo no começo da reunião, escuta só, ele interrompeu a fala do premier canadense Mark Carney, reclamou do aparelho de tradução simultânea e afirmou que não conseguia ouvir a tradução. Enquanto Lula reclamava em voz alta, alguns chefes de Estado, como o francês Emmanuel Macron, pararam para ouvir o piti do presidente. As imagens são do site Metrópolis. We wait for 1 minute for the translation. No? Does that work? Can I go? Yeah. Okay. Is it? Não está saindo aqui. Então precisa falar ainda. Does that work? Are we working now with the translation or the sound, Mr. President? Muito baixo, Sérgio, muito baixo. Okay. All right. If we switch. Apologies, Mr. President. Okay, very good. All right. Silvio Navarro, que climão, hein? Lamentável, né, Daniel? Do começo ao fim. Desde a foto, quando ele tenta puxar papo, no momento de protocolo, ele quebra o protocolo, tenta puxar papo ali com o presidente do Conselho Europeu, né? É o Antônio Costa, não é isso? E a Giorgia Meloni, que está do lado dele, ela não dá muita bola. Aí ele volta, faz um hang loose, ninguém entendeu o que aquele sinal significa. Aí ele empurra com a barriga ainda na saída o Zelensky, que está ao lado dele, e essa cena à mesa é absolutamente lamentável, porque, olha, eu não sei se a questão ali era um problema técnico, que pode acontecer, evidentemente, ou se era um problema de otorrino, não sei, mas fato é que a grosseria como ele trata a comitiva, a equipe dele, o tradutor, intérprete, o premier... os representantes, os líderes todos, ao lado tem também o representante do Japão, o próprio Macron ri. É tudo muito desconcertante, é constrangedor. Não é uma política, não é uma compostura de um estadista. É tudo muito ruim, como a gente já falou. Eu acho até que é interessante ouvir os demais colegas aqui, o Augusto e a Ana, que não estavam ontem na nossa rodada, porque é tudo muito constrangedor. Eu acho que estamos diante do momento mais infame da nossa diplomacia. E desde as premissas equivocadas, a ideologia empoeirada, aquilo que o Celso Amorim prega, o chanceler informal, porque o Mauro Vieira é o chanceler formal, do ponto de vista de relações exteriores, até a postura, a apresentação, é uma questão, é tudo de muito mau gosto. E desta vez não tem como dizer que a Janja estava lá, que a Janja influenciou. Isso é o Lula in natura. Ele nunca saiu da Vila Euclides, ele nunca saiu de São Bernardo do Campo. Isso daí é postura ou de mesa de boteco ou da Central Única dos Trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos. Ana, não parece que faltou compostura só do presidente Lula apenas com a equipe dele, mas até com integrantes da equipe também, do premier, do
dos demais presidentes, porque ele disse o seguinte, manda falar aí. Eu não sei a quem ele estava se dirigindo. Né? Se ele queria, naturalmente, que o interlocutor, aquele que estava de posse da palavra, falasse alguma coisa. Mas ele começou a esbravejar praticamente. Manda falar qualquer coisa aí para ver se eu vou conseguir ouvir aqui. Não, Daniel, não tem postura nenhuma e antes, né, fosse só a falta de postura, e vejam, reclamaram tanto da falta de decoro do presidente Bolsonaro nos 4 anos da sua administração, porque fala palavrão demais, porque fala uma linguagem muito popular, porque ali no cercadinho ele não tem a postura presidenciável. Isso aí é o quê? Não é só falta de postura presidenciável. A pessoa anda com personagens que estão do lado errado da história. Esse é o problema maior. É a falta de decoro, é a falta de educação, é a falta de postura dele e da mulher dele, que de primeira dama não tem absolutamente nada. Esse cargo, primeira dama, traz uma aura, pelo menos de elegância, né? De discrição. A pessoa fica ali para o que for preciso, ampara programas sociais. Não, nada disso. Então, Daniel, repito, para quem quiser dar uma olhada nas ferramentas de busca, coloquem aí Washington Post, Luiz Inácio Lula, o artigo é de mais ou menos 4 dias atrás, e o Washington Post traz tudo isso, viu, Daniel? Eu não sei se vocês falaram sobre essa publicação ontem, eu não estava aqui ontem, mas essa publicação fala bastante sobre a desaprovação do Lula, fala sobre as relações dele com países que hoje são considerados inimigos dos Estados Unidos, fala sobre as intermináveis, coloca bastante ênfase sobre nas intermináveis viagens ao exterior, deixando o Brasil aí, né, à mercê, ninguém sabe de quem, e faz uma comparação ao então presidente, ao ex-presidente Joe Biden, quando é na questão da senilidade. Eles comentam, inclusive, nesse artigo, que Lula pretende concorrer a um 4º mandato, que isso seria, né, um absurdo. Aqui nos Estados Unidos isso não pode. Todo presidente só tem direito, está na Constituição, inclusive, é a 22ª emenda, a 2 mandatos. Podem ser consecutivos ou não. Se o Obama, por exemplo, depois de 2 mandatos concluídos, quisesse voltar a se candidatar em 2028, impossível. Então, esse artigo fala também se o Brasil, assim como os Estados Unidos, se isso será discutido. Um homem de quase 80 anos concorrendo para o 4º mandato. Ou seja, não está bem no Brasil, não tem votos no Congresso, e a imagem do Lula e do Brasil do Lula aqui nos Estados Unidos está como essas imagens, como estão essas imagens aí. Uma vergonha.